Você já ficou sentado numa reunião importante, sabendo tudo o que precisa saber sobre aquele assunto, e ainda assim, com aquela voz lá dentro, dizendo que a qualquer hora as pessoas vão perceber que você não merece estar ali? Que foi sorte, que foi o momento certo, que qualquer pessoa teria feito igualmente ou melhor? Se você já sentiu isso, você conhece o fenômeno da impostora, ou síndrome da impostora, como muitas pessoas chamam. E se você já tentou resolver isso com autoconfiança, com afirmações positivas, com listas de conquistas, e mesmo assim a voz voltou, o problema não é que você acredita pouco em si mesmo. O problema é o sistema em que você está inserida, que foi construído para fazer exatamente isso com você. E esse vídeo vai mostrar a forma como você entende a síndrome da impostora, o fenômeno da impostora. E eu acredito que você vai sair daqui com uma perspectiva que poucas pessoas estão trazendo sobre esse tema. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Belenton, sou mentora e estrategista de carreira de mulheres, e o meu sonho é ver mais mulheres vivendo suas carreiras de uma maneira autêntica e sem precisar copiar modelos masculinos. Eu escolhi estar aqui para falar com você. Esse vídeo faz parte da série Arquétipos de Carreira Feminina, onde eu exploro padrões muito específicos que aparecem em mulheres no ambiente corporativo, com base em ciência da personalidade, psicologia e história de gênero. Cada episódio tem um perfil, uma personagem e uma conversa sobre o que está acontecendo de verdade com essa mulher. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais buscados quando o assunto é carreira feminina, a síndrome da impostora. Só que a gente vai falar de um ângulo que você provavelmente ainda não viu. Me conta nos comentários. Você já se sentiu uma impostora no trabalho? Hoje vamos conversar sobre a Patrícia. Ela tem 43 anos, é vice-presidente de marketing numa empresa de grande porte e tem 20 anos de carreira num setor em que ela é considerada referência. Ela dá palestras, ela é convidada para painéis, é citada como exemplo por outras mulheres da área, e toda vez que sobe num palco ou entra numa sala de diretoria ou recebe um novo convite de que não esperava, uma voz aparece. Qualquer hora eles vão perceber. Foi coincidência. O mercado estava precisando de diversidade e eu estava no lugar certo. Ela nunca falou isso em voz alta para ninguém, mas essa voz a acompanha há 20 anos. Mas sabe o que é mais interessante? Ela tem mais evidência de competência acumulada do que a maioria das pessoas que já ocupou o mesmo cargo. Mas a voz continua. O que isso nos diz? Que o problema não está na falta de evidência, está em outra coisa. O termo fenômeno da impostora foi criado em 1978 pelas psicólogas Pauline Clance e Susana Imes, que estudaram mulheres de alta performance em ambientes acadêmicos e descobriram que muitas delas, apesar de resultados objetivamente excelentes, não tinham um senso interno de sucesso. Elas atribuíam suas conquistas a fatores externos, sorte, timing, pessoas certas por perto, e viviam com medo constante de serem descobertas como fraudes. Clancy e Imes chamaram isso de fenômeno da impostora, não de síndrome. A palavra síndrome veio depois na linguagem popular. E é importante fazer essa distinção, porque fenômeno remete a algo que ocorre numa determinada condição, num contexto específico. Agora, síndrome sugere que o problema está dentro da pessoa e também sugere uma condição clínica. E é exatamente essa confusão que manteve esse debate nos lugares errados por décadas. Durante muito tempo, a conversa sobre impostora ficou inteiramente no campo individual. O que a mulher precisa fazer para acreditar mais em si mesma? Como ela pode se sentir mais confiante? Quais ferramentas ela pode usar para silenciar aquela voz? E isso não é ineficaz, mas é incompleto, porque coloca toda a responsabilidade do problema em quem sofre o efeito e tira a responsabilidade de quem cria as condições para ele. O fenômeno da impostora não é um defeito da mulher, é uma resposta adaptativa a um ambiente que historicamente sinalizou que ela não deveria estar ali. A ciência da personalidade, através do modelo Big Five, nos ajuda a entender por que algumas mulheres sentem o fenômeno da impostora com mais intensidade do que outras. E isso acontece porque duas dimensões da personalidade criam uma combinação muito específica quando colocadas dentro de um ambiente de pressão e subrepresentação. A primeira dimensão é a extroversão.
Pessoas com alta extroversão são energéticas, sociáveis, buscam interação, têm facilidade de comunicação e costumam se destacar em ambientes onde a visibilidade realmente importa. No contexto profissional, isso significa que elas naturalmente ocupam espaço. Falam em reuniões, assumem a liderança de projetos, são percebidas como carismáticas e engajadas. A segunda dimensão, o outro traço, é o neuroticismo. Como eu já expliquei em outro episódio da série, o neuroticismo é a tendência de processar emoções com mais intensidade. Quem tem o neuroticismo alto percebe certas coisas antes dos outros. Uma crítica, um olhar atravessado, um comentário aparentemente inocente. O cérebro registra tudo e elas sentem o feedback negativo de forma mais profunda e mais duradoura. Agora, imagine o que acontece quando você é muito extrovertido. Você naturalmente ocupa muito espaço, é muito visível, tem muito impacto e, ao mesmo tempo, tem um alto neuroticismo. Você processa cada sinal de desaprovação, cada olhar de dúvida, cada será que ela está pronta para isso? Com muito mais volume interno do que as outras pessoas imaginam. Você age com confiança por fora, porque sua extroversão empurra nessa direção, e por dentro, o neuroticismo processa cada pequena sinalização de que talvez você não deva estar onde está. O resultado é esse paradoxo que a Patrícia vive. É vista como uma líder segura e articulada, mas ela se sente uma fraude por dentro. A pesquisa original de Clancy e Ames foi feita com mulheres, mas ao longo do tempo, estudos mostraram que esse fenômeno não é exclusivo do gênero feminino. Homens também sentem. Então, por que a gente associa tão fortemente o fenômeno da impostora ou síndrome da impostora com mulheres? Porque as condições que alimentam o fenômeno são mais frequentes e mais intensas para mulheres em ambientes corporativos. A pesquisadora Bassima Telfik, do MIT, publicou em 2022 um estudo que mudou parte do debate sobre o tema. Ela mostrou que os comportamentos associados ao fenômeno da impostora, como escutar mais, fazer mais perguntas, buscar mais informação antes de decidir, eles eram percebidos pelos colegas como habilidades interpessoais positivas, não como sinais de fraqueza. Mas esse efeito só era consistente quando a pessoa tinha espaço real para demonstrar competência. Quando esse espaço é limitado por variáveis externas, como ser mulher num ambiente predominantemente masculino, o fenômeno ganha outro peso. E o ambiente corporativo, em muitos setores, não é muito receptivo à presença feminina em cargos de liderança. Não necessariamente de forma declarada, sabemos, mas nas pequenas sinalizações que o ambiente dá o tempo todo. A reunião que começa sem esperar por ela, a ideia que ela deu que virou ideia de uma outra pessoa, a promoção que foi para um colega com menos experiência, a pergunta que levantou numa reunião e não foi ouvida, mas quando um homem repetiu, foi aplaudida. A própria questão da maternidade, né? Nenhum homem recebe a pergunta: você pretende ter mais filhos? Ou você pretende ter filhos? Ou quem é que fica com seus filhos? Essas sinalizações são dados. O sistema nervoso das mulheres, especialmente das que têm neuroticismo mais alto, registra esses dados. E o cérebro começa a construir uma narrativa. Talvez o problema seja eu. Afinal, é a única explicação que o cérebro encontra quando o ambiente é sistematicamente inconsistente com o que ela entrega. Existe um conceito da psicologia chamado estilo atributivo, que descreve a forma como cada pessoa explica os eventos que acontecem na sua vida. Quando algo de bom acontece, você atribui a quê? A você mesma ou a fatores externos? E quando algo de ruim acontece, você atribui a quê? A você mesma ou às circunstâncias? É interessante como existe uma diferença entre os gêneros nisso. Algumas pesquisas falam que mulheres, em média, tendem a atribuir seus sucessos a fatores externos, como sorte, ajuda de outros, timing, e seus fracassos a fatores internos, competência, sou insuficiente, não tenho uma preparação adequada. Agora, os homens tendem ao padrão inverso, atribuem sucesso à própria competência e fracasso a fatores externos. Isso nada tem a ver com biologia, é socialização.
É o resultado de décadas de mensagens que ensinam mulheres a não ocupar o próprio mérito. Esse padrão de atribuição se intensifica quando o neuroticismo é alto, porque pessoas com alto neuroticismo têm uma tendência maior a avaliar negativamente o seu próprio desempenho, mesmo quando o desempenho objetivo é excelente. Elas se lembram mais facilmente dos erros do que dos acertos. Elas antecipam crítica mesmo quando ela não aconteceu. Elas estão constantemente num estado de monitoramento de ameaça, que, no contexto de um ambiente que já é parcialmente hostil, se torna exaustivo e distorcido. O resultado é que a Patrícia tem 20 anos de evidência de competência e seu cérebro descarta a maior parte dela como coincidência ou sorte, enquanto guarda com muito mais nitidez os momentos em que ela errou, em que foi questionada, em que sentiu que poderia ter feito melhor. Quando uma mulher é a primeira ou a única em um cargo, ela não carrega apenas a responsabilidade pela própria performance, ela carrega de forma implícita a responsabilidade de representar todas as mulheres que poderiam vir depois dela. Se ela errar, não é só ela que erra, é um argumento a favor de quem acredita que mulheres não pertencem àquele espaço. Se ela tiver sucesso, ela precisa provocá-lo de forma que não dê chance de ser atribuído à sorte. Eu vivi isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui a primeira mulher a ser veterinária de campo naquela empresa. Havia dúvidas se eu iria dar conta ou se haveria algum problema comigo visitando granjas onde a maioria eram homens. E desde que eu fui contratada, eu tinha na minha cabeça: eu tenho que dar certo, porque se não der certo, eu vou estar confirmando o que eles acreditam. E isso não tinha nada a ver com a minha competência, era o simples fato de eu ser mulher. Essa é a taxa de juros da diversidade. O custo adicional que mulheres de grupos subrepresentados pagam só para manter o lugar que já conquistaram. Enquanto os colegas homens usam energia para crescer, nós usamos energia para provar que merecemos ficar. E no caso da Patrícia, quanto mais a extroversão dela coloca em destaque, mais essa pressão aumenta, porque ela é visível, ela está sendo observada. E o neuroticismo registra cada olhar, cada dúvida, cada momento em que ela se pergunta se vai conseguir manter o nível. O resultado é que ela trabalha mais do que precisa para garantir que a sua competência seja inegável. E mesmo assim, a voz não para. A minha diferença com a Patrícia é que eu tenho um baixo grau de neuroticismo, então eu não sentia a cobrança de maneira tão pesada. Para mim era só mais um desafio a vencer e não uma dúvida sobre a minha capacidade. Mas para provar que eu podia, eu me tornei mais combativa. Mas isso é uma história para o outro vídeo. Um artigo publicado na Harvard Business Review em 2021, com o título Pare de dizer às mulheres que elas têm a síndrome da impostora, tem como argumento central exatamente o que eu estou trazendo aqui: colocar o ônus da solução na mulher, pedindo que ela desenvolva mais confiança, que aprenda a se autopromover melhor, que ajuste sua mentalidade. Isso é uma forma de desviar a atenção das condições estruturais que criam e alimentam o fenômeno. As autoras argumentaram que ambientes inclusivos, com liderança equitativa, com práticas de reconhecimento que não favorecem consistentemente um grupo e com patrocinadores ativos para talentos subrepresentados, reduzem significativamente a ocorrência do fenômeno. Isso significa que o fenômeno da impostora é, em parte, um sintoma de um diagnóstico organizacional que nunca foi feito. Isso não significa que você não tem nada a fazer. Significa que o trabalho que você precisa fazer é diferente do que te disseram. Não é acreditar mais em você mesma e pronto. É entender o contexto em que você está inserida, reconhecer o que é real e o que é distorção e construir suas próprias estruturas de referência quando o ambiente não te dá esse espelho. Eu sei que as ferramentas de desenvolvimento pessoal têm valor e eu mesma as uso diariamente. Mas eu quero que você entenda que elas têm limites quando são usadas de forma isolada. Quando você trabalha autoconfiança num nível interno, fazendo listas de conquistas, reformulando pensamentos, praticando autocompaixão, você está lidando com os sintomas, o que é válido e necessário. Só que existe uma cena que eu vejo com frequência. A mulher faz todo esse trabalho interno. Lê, estuda, faz terapia, desenvolve repertório emocional, e então volta para um ambiente onde precisa provar a mesma competência 2, 3, 4 vezes para receber o mesmo reconhecimento que outras pessoas recebem com muito mais facilidade. Depois de um tempo, é difícil acreditar que tudo está acontecendo apenas dentro da cabeça dela.
Tem uma parte da conversa sobre a síndrome da impostora, ou o fenômeno da impostora, que costuma ser ignorada. O ambiente também participa dessa história. Participa quando a promoção segue critérios que ninguém consegue explicar direito, quando uma ideia só ganha atenção depois que outra pessoa repete, quando o reconhecimento aparece de forma irregular, mesmo quando se tem resultados consistentes. E algumas mulheres sentem esse tipo de sinalização com uma intensidade maior. Lembra do neuroticismo? Então, pensa naquela pessoa que percebe mudanças sutis no tom de voz de alguém, que repara num olhar atravessado, que passa horas remoendo um comentário que os outros já esqueceram 5 minutos depois. Essa sensibilidade pode ser uma grande vantagem. Ela ajuda a antecipar riscos, ler contextos, perceber movimentos que passam despercebidos para muita gente. Mas tem um preço. Quando o ambiente é saudável, essa capacidade trabalha a favor da pessoa. Quando o ambiente é confuso, desigual, inconsistente, ela acaba absorvendo também esse ruído. Aquela voz que diz: talvez eu não esteja pronta. Não surge do nada. Muitas vezes ela está tentando dar sentido a mensagens contraditórias recebidas ao longo do caminho. Por isso, eu não vejo o fenômeno da impostora como uma questão exclusivamente individual. Existe um trabalho interno importante, claro, entender seus padrões, revisar as histórias que você conta para si mesma, reconhecer o próprio mérito. Mas também existe uma pergunta que merece espaço. O ambiente onde você está fortalece a sua confiança ou passa boa parte do tempo te colocando em dúvida? As duas coisas importam. Quando a gente olha apenas para dentro, corre o risco de transformar um problema coletivo numa responsabilidade individual. Trabalhar a autoconfiança num ambiente que sistematicamente contradiz o que você entrega é como encher uma banheira com o ralo aberto. O problema não é a torneira, é o ralo. Existe uma mudança interessante que eu observo quando algumas mulheres começam a enxergar essa história por outro ângulo. Aquela voz interna, ela continua lá, falando, mas a diferença é que ela perde parte da autoridade que tinha. Antes, a sensação vinha e era imediatamente aceita como verdade. Não estou pronta, estão esperando mais de mim. Talvez eu não seja tão boa quanto pensam. Agora tem uma pausa, pequena, mas importante. Em vez de assumir que a sensação está certa, elas começam a se perguntar de onde ela está vindo. Isso que eu estou sentindo fala da minha competência ou fala do contexto em que eu aprendi a trabalhar? Essa diferença muda a forma como a experiência é vivida. Nem tudo que o sistema nervoso registra precisa virar uma conclusão sobre quem você é. A voz na cabeça da Patrícia nunca desapareceu completamente. Ela ainda aparece antes de uma apresentação importante. Surge quando ela entra numa sala onde é a única mulher. Fica mais alta em situações em que sente sua autoridade sendo colocada à prova de um jeito que raramente acontece com alguns colegas homens. A diferença é que hoje ela reconhece o terreno onde essa voz costuma crescer. Ela percebe os gatilhos, percebe os padrões. E isso faz com que a experiência mude. Em vez de olhar para a sensação e concluir que existe algo errado com ela, passou a olhar para o contexto ao redor com mais curiosidade. O que está acontecendo aqui? Por que essa sensação apareceu justamente agora? Nem sempre a resposta está dentro dela. Muitas vezes existe uma conversa silenciosa acontecendo entre a pessoa e o ambiente. E quando você começa a enxergar essa conversa, algumas certezas deixam de parecer tão firmes quanto pareciam antes. Tem um último ponto que eu quero fazer antes de ir para o exercício. A extroversão da Patrícia é o que a torna visível, o que faz com que ela assuma espaço, lidere equipes com carisma, se comunique com clareza. E, ao mesmo tempo, é o que torna o contraste entre como ela aparece e como ela se sente tão difícil de explicar para quem está de fora. Porque uma das coisas que mais confunde é que muitas mulheres que convivem com essa sensação não parecem inseguras. São justamente aquelas que falam bem em público, que puxam conversa, que entram numa sala e conseguem se conectar com todo mundo. Por isso, quase ninguém imagina o que acontece depois. A impressão que deixam é de confiança, mas a experiência que elas vivem nem sempre acompanha essa impressão. Já vi mulheres brilhantes conduzirem reuniões inteiras e meia hora depois ficarem revendo mentalmente uma única frase que disseram, tentando descobrir se falaram demais, se pareceram despreparadas, se alguém percebeu algo que elas próprias não conseguem parar de questionar. A facilidade para se expor pode esconder esse conflito por muito tempo, inclusive delas mesmas. Em alguns momentos, a extroversão ajuda.
Ela abre portas, cria conexões, dá coragem para agir mesmo quando existe dúvida. Em outros, ela funciona quase como uma armadura, uma forma de continuar avançando sem precisar olhar para o que está acontecendo por dentro. E perceber a diferença entre essas duas situações costuma ser um exercício importante para entender melhor o que está carregando, enquanto continua parecendo tão segura para todo mundo ao redor. Se você está reconhecendo alguma coisa de você nesse conteúdo, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada episódio dessa série tem profundidade, é baseado em ciência e vai te dar perspectivas diferentes sobre esses temas. Você não vai querer perder. Durante muito tempo, quando uma mulher duvidava da própria capacidade, a resposta quase sempre apontava para dentro. Tenha mais confiança, reconheça suas conquistas, pare de se sabotar. Nada disso está errado. O problema é que, enquanto toda a atenção ficava voltada para a mulher, quase ninguém olhava para o lugar onde ela estava tentando construir a carreira. Pouca gente perguntava o que acontece quando uma pessoa competente passa anos recebendo sinais contraditórios sobre o próprio valor, ou como é trabalhar num ambiente onde reconhecimento, promoção e credibilidade nem sempre seguem as mesmas regras para todo mundo. Foi isso que começou a me chamar a atenção quando eu mergulhei nas pesquisas e, principalmente, quando eu passei a ouvir mais mulheres falando sobre suas experiências. A conversa ficava muito mais interessante quando saía da pergunta: o que há de errado comigo? E avançava para outra direção. O que eu estou vivendo ajuda a explicar parte do que eu estou sentindo? Essa mudança de perspectiva não elimina a responsabilidade individual. Ainda existe um trabalho importante de autoconhecimento. Existe o esforço de perceber padrões, questionar conclusões automáticas, construir uma visão mais justa sobre si mesmo. Mas existe também a necessidade de olhar o contexto com honestidade. Nem todo desconforto nasce de uma insegurança pessoal. Às vezes, ela está ligada às condições em que aquela carreira foi construída, aos espaços que aquela mulher precisou ocupar e às mensagens que recebeu ao longo do caminho, não só dentro do trabalho, mas fora dele, inclusive na infância. É por isso que eu gosto de olhar para os dois lados da história ao mesmo tempo. O que acontece dentro de você importa, o que acontece ao redor também. E se quiser continuar essa conversa, me segue no Instagram, @lubelenton. Eu posto conteúdo sobre carreira feminina e, às vezes, as mensagens que chegam no privado me traz ainda mais conhecimento sobre o universo feminino no ambiente corporativo. Te espero por lá. Quando olho para a história da Patrícia, vejo que ela não chegou onde chegou por acaso. São 2 décadas de resultados, entregas, promoções, desafios e responsabilidades assumidas. A evidência está toda ali. Mesmo assim, em alguns momentos, a dúvida aparece. E acho que muita mulher se reconhece nisso. Você acumula experiência, acumula conquista, acumula reconhecimento, mas existe uma parte sua que continua esperando uma confirmação que nunca parece chegar de forma definitiva. Depois de muitos anos vivendo nesse tipo de contexto, o cérebro aprende. Aprende a ficar alerta, aprende a procurar sinais de risco, aprende a desconfiar até daquilo que já foi provado várias vezes. Por isso, eu não gosto de olhar para essa voz como se ela revelasse alguma verdade escondida sobre quem você é. Na maioria das vezes, ela conta uma história sobre tudo o que você precisou atravessar para chegar até aqui. E isso faz diferença, porque a partir do momento em que você enxerga a voz dessa forma, algo muda. Ela continua aparecendo, mas deixa de ocupar o lugar de árbitra da sua competência. Deixa de ter a palavra final. Você escuta, observa e decide se aquilo merece crédito ou não. Nem toda dúvida que passa pela sua cabeça merece vir a uma conclusão sobre quem você é. Existe um exercício simples que eu gosto de sugerir para as mulheres que convivem com essa sensação de inadequação constante, que é esse fenômeno da impostura. Eu chamo de mapa dos gatilhos. A proposta não é provar que a voz está errada, também não é convencer você de que deveria se sentir mais confiante. A ideia é entender melhor quando essa voz aparece e o que costuma acontecer ao redor dela. Durante as próximas 2 ou 3 semanas, pegue um caderno ou abra uma nota no celular ou usa qualquer lugar onde consiga registrar observações rápidas. Toda vez que perceber aquela sensação familiar de dúvida, pare por alguns minutos e anote 4 coisas. Primeiro, o que aconteceu imediatamente antes? Você recebeu um feedback? Entrou numa reunião importante? Foi interrompido por alguém? Precisou apresentar uma ideia? Ficou em silêncio numa conversa em que normalmente falaria?
Depois, anote quem estava presente. Isso é importante porque muitas mulheres descobrem que a intensidade da voz muda dependendo do contexto. Ela pode aparecer com mais força diante de determinadas lideranças, em ambientes mais competitivos ou em situações em que você é a única mulher na sala. Depois, registre qual foi o pensamento automático que surgiu. Não pensa muito a respeito, só escreve o que vem na sua mente. Não estou preparada. Vão perceber que eu não sei o suficiente. Eu deveria ter falado melhor. Todo mundo parece mais competente do que eu. Escreva exatamente como esse pensamento apareceu. E por último, anote como você reagiu. Você se calou? Trabalhou horas extras? Pediu desculpa sem necessidade? Evitou se posicionar? Ou simplesmente passou o resto do dia remoendo aquela situação? Faça isso várias vezes, sem analisar, sem tentar chegar a conclusões. Só observe. Depois de algumas semanas, volte aos registros e leia tudo de uma vez. O que você procura não são pensamentos isolados, você procura padrões. Talvez a voz apareça quase sempre antes de situações de exposição. Talvez ela fique mais intensa quando alguém questiona sua autoridade. Talvez surja depois de interações específicas com determinadas pessoas. Ou talvez você descubra que ela aparece justamente nos momentos em que está crescendo, assumindo mais responsabilidade e ocupando espaços maiores. Esse exercício costuma produzir uma mudança interessante. A sensação deixa de parecer uma verdade absoluta e começa a ser vista como um fenômeno que acontece em determinadas condições. E quando você consegue enxergar as condições, começa a enxergar o padrão. E quando enxerga o padrão, você ganha aí algo muito valioso: perspectiva. Porque nem toda dúvida fala sobre quem você é. Às vezes, ela fala sobre onde você está, com quem está e, sobretudo, o que aquele contexto desperta em você. Agora fiquei curiosa. Em qual parte você se reconheceu? Me conta nos comentários. Eu adoro ler essas histórias porque quase sempre alguém descreve exatamente aquilo que outra mulher estava sentindo e não conseguia nomear. E se você conhece uma mulher que já ouviu que precisa acreditar mais em si mesma, mas que no fundo sabe que o problema é mais complicado do que isso, manda esse vídeo para ela. Às vezes o presente mais valioso é o nome certo para o que ela já sente há muito tempo. Obrigada por ter ficado. Te vejo no próximo episódio. Bora lá?